quem fala agora é o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se reúne com alguns parlamentares no Centro Cultural Banco do Brasil, direto de Brasília. Discurso telegráfico que você fazia nos comícios. Aqui é uma reunião de pessoas, sabe, mais qualificadas do ponto de vista político. Você pode falar um pouco mais. Mesmo assim, ele foi telegráfico, como sempre. Só faltou dizer uma coisa, Alckmin: as pessoas que não estão na comissão que está sendo discutida, ainda não terminou, vão participar da transição. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador, para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro, porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte: olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se, eu vou ser ministro porque eu fui escolhido para a comissão de transição. A segunda coisa é que a comissão de transição não decide nada. O que a comissão de transição vai fazer é como se fosse uma máquina de ressonância magnética, ou seja, ela vai fazer um levantamento da situação do país. E a partir dessa situação do país, nós vamos discutir e vamos tomar algumas decisões para começarmos o processo de mudança do nosso país. Portanto, se alguém quiser contribuir, quiser mandar proposta, tiver alguma coisa, por favor, sabe, não se sintam excluídos, porque não estão na lista das pessoas que estão participando. Sabe, o Alckmin é o coordenador, o Aloysio Mercadante e a Gleice têm um papel importante, e cada partido político que participou da coligação tem um papel importante. Nós estamos começando um processo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou vendo aqui a cara de companheiros que ganharam as eleições, a cara de companheiros e companheiras que perderam as eleições. Eu queria dizer para vocês que o fato de alguém ter perdido uma eleição não significa que esse alguém é menor do que alguém que ganhou. Significa apenas que possivelmente quem ganhou tenha sido melhor compreendido pelo discurso que fez. Eu, cada vez que perdia uma eleição, e não foram poucas as eleições, quantas vezes eu em casa chorava, porque eu achava que o meu discurso era o mais correto, eu achava que a minha proposta era mais correta, eu achava que eu era o melhor para o país, e eu ficava triste porque eu não tinha conseguido convencer o povo daquilo que eu acreditava que eu era. Então, muitas vezes, nós temos que compreender que a gente perde, mas se não fosse, às vezes, a derrota da gente, a gente não fosse candidato, o que está eleito não estaria eleito. Porque muita gente está eleito pela somatória de voto daqueles que perderam. E, às vezes, por diferença pequena. Então, é preciso que a gente leve em conta isso na nossa relação, porque muitas vezes só é reconhecido quem ganha. Quem perde não ganha. Aliás, a gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que se tem um ser humano feliz no planeta Terra, sou eu. Eu estou muito feliz porque eu sempre acreditei em Deus, e eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, depois de tudo, eu me sinto como se eu estivesse sendo ressuscitado. Sabe, muita gente não imaginava que a gente pudesse estar vivendo esse momento agora. E nós estamos vivendo esse momento não por mérito pessoal de qualquer pessoa que esteja aqui, mas pelo mérito e pelo compromisso coletivo
que nós temos com o povo brasileiro e pela grandeza política do povo mais humilde e mais pobre desse país. Isso significa que a gente não tem que ter vergonha de dizer que o nosso voto é o voto daquelas pessoas que mais necessitam. É daquelas pessoas que um dia viveram num país que tinha um governo que olhou para elas, que governou prioritariamente para elas, sem esquecer da responsabilidade da participação de outros segmentos da sociedade. E às vezes eu não fico chateado quando algumas pessoas não compreendem, ou seja, quem nasce no centro de Salvador, quem nasce no centro de Recife, quem nasce no centro de São Paulo, quem já nasce no asfalto, com luz elétrica, com água encanada, sabe, não tem noção do que é fazer política para o povo pobre nesse país. As pessoas não têm noção do significado, sabe, de uma cisterna. Parece uma coisa trivial para quem tem água encanada, quem lava a calçada com a torneira com água potável, quem lava carro com água potável, sabe? Parece bobagem. Por que fazer 1.400.000 cisternas? O que se interessa a economia brasileira? O que isso representa para o PIB? A gente não pensa no PIB quando a gente faz isso. A gente não pensa na economia ou na macroeconomia. A gente pensa na sobrevivência da espécie humana que o Estado tem a obrigação de cuidar e dar a possibilidade da igualdade de condições para as pessoas. E eu acho que vocês e os milhões de brasileiros que votaram outra vez, votaram por conta disso. Votaram porque vocês acreditam que, embora a gente tenha que governar para todos, a gente tem que tratar prioritariamente as pessoas mais necessitadas. A gente tem que discutir o mundo do trabalho. Você não pode viver num mundo, sabe, em que os trabalhadores parece que são microempreendedores, mas que trabalham como se fossem escravos, sem nenhum sistema de seguridade social para protegê-lo no infortúnio. Os empresários que ficaram chateados porque nós falamos que vamos rediscutir a legislação trabalhista, a verdade é que nós vamos ter que discutir a relação capital e trabalho no século XXI. Quem é empresário sério, quem é sindicalista sério, sabe que a gente não poderia ficar no século XXI tratando apenas da lei feita em 1943. Mas a gente também não pode abdicar daquilo que era conquista e que dava segurança ao ser humano mais humilde. Alguns direitos que foram tirados dos trabalhadores. Parece pouco, mas a reforma na aposentadoria fez com que um trabalhador que receberia normalmente R$2.000 vai receber R$1.300 agora. Parece pouco que uma mulher que poderia receber R$2.000 de pensão do marido vai receber metade disso. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávites. É preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez,
o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003 e 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Gente, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. Jamais. Quando eu deixei a presidência da República, eu imaginava que nos 10 anos seguintes, esse Brasil estaria igual à França, esse país estaria igual à Inglaterra, esse país teria evoluído do ponto de vista das conquistas sociais. Esse país teve o impeachment de uma mulher, tomou a mentira de uma pedalada, a pretexto de melhorar esse país. Esse país viveu o maior processo de negação da política que eu conheço na história. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. E nós votamos por isso. Porque esse país é o terceiro produtor de alimento do mundo. Esse país é o maior produtor de proteína animal do mundo. Esse país pode efetivamente garantir que cada cidadão possa comer. Não há explicação. A única explicação é que falta compromisso dos governantes com isso que é o essencial. A gente se preocupa tanto. Nós temos que garantir uma política fiscal muito séria, porque é preciso pagar o juro com o sistema financeiro. E aqui eu tenho dito durante a campanha, ninguém pode falar de responsabilidade fiscal comigo. Ninguém. Poder falar pode, mas ninguém pode dizer que nesse país tem alguém mais responsável do que eu. Vocês se lembram que quando eu cheguei na presidência em 2003, esse país tinha 12% de inflação. Nós levamos a inflação por cento da meta para 4,5%, que oscilava 2 para cima e 2 para baixo durante todo o nosso mandato. Esse país estava com 12% de desemprego. E vocês se lembram que quando chegou em 2014, esse país tinha 4,3% de desemprego, o menor desemprego da história desse país. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida pública interna de 60,7%. Deixamos a dívida com 37,7%. Vocês se lembram que esse país tinha uma dívida externa com o FMI, em que o ministro Malan, todo final de ano, tinha que ir ao Washington tentar pegar dinheiro para fechar o caixa, e o Brasil era humilhado todo ano, com gente deixando no aeroporto, sabe, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir fiscalizar as contas brasileiras e dizer o que a gente podia gastar e não podia gastar. A palavra de desenvolvimento não existia, a palavra geração de emprego não existia, era só a palavra fiscal para garantir que a gente pudesse pagar o FMI. E o que aconteceu nesse país? Nós não só pagamos o FMI, como hoje nós somos credores do FMI. E além do que, o Brasil, que não tinha reserva internacional, nós deixamos 370 bilhões de reais, que é o que segura esse país até hoje. E mais, o Brasil foi o único país de todo o G20
que durante todo o meu mandato fizemos superávit primário. Eu tive até gente do PT que saiu do PT, porque eu elevei o superávit primário para 4,25%, de 3,75% para 4,25%. Porque eu tinha consciência que eu precisava conquistar uma coisa chamada credibilidade, que tem 3 palavras que quem é governo, quem se eleger o governo, coloque na cabeça. Tem 3 palavras sem as quais você não consegue governar. Primeiro é a questão da estabilidade. Primeiro é a questão da credibilidade. Um presidente da República, quando ele fala, é necessário que ele fale para ser entendido, compreendido e aceito como sério o que ele está propondo. Segundo, é preciso garantir estabilidade. Estabilidade. E somente o Estado é que pode tomar decisões de garantir a estabilidade política, a estabilidade econômica e a estabilidade jurídica e a estabilidade social. Terceira, a questão da previsibilidade. A sociedade não pode ser pega de surpresa. Eu vou dar 2 exemplos do que é falta de previsibilidade. Vocês estão vendo que ainda tem na frente de quartéis algumas pessoas inconformadas com o resultado eleitoral. Por conta de toda a denúncia, de toda a fake news, de todas as mentiras contadas sobre o processo eleitoral, de que as urnas eletrônicas não eram sérias. Eu me reporto ao Saddam Hussein, dizendo que tinha que enfrentar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos diziam que ele tinha armas químicas e ele não tinha coragem de dizer que não tinha armas químicas. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. Um presidente da República, ele pode errar, mas ele não pode mentir. Não é aceitável que um presidente da República minta para o seu povo. E nós ontem acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito 5 vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica. Exatamente porque ele sabia que ele ia perder as eleições. Ele tinha certeza que ele ia perder. E vocês sabem que não foi a disputa entre 2 homens, não foi a disputa entre 2 partidos políticos, não foi a disputa entre 2 candidatos, foi a disputa entre um candidato e a máquina do Estado, porque ela foi utilizada na sua totalidade. A inteligência, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Polícia Pública de cada estado que estiver envolvido, os empresários ameaçando, sabe? E mais ainda, gente, por isso que foi criado, proibido entrar com celular, porque tinha empresário querendo que o seu trabalhador fotografasse o seu voto para provar que tinha votado contra nós. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o único que já disputei muitas eleições presidenciais. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E eu perdi 3 eleições para presidente.
Eu nunca tinha visto nada na minha vida. Nada. A indústria de mentiras que foi inventada desde as eleições do Trump nos Estados Unidos, a eleição de 2018 e agora, é uma coisa que é inimaginável que a gente possa fazer uma eleição num processo desse, em que milhões e milhões e milhões e milhões de notícias falsas, 24 horas por dia, difamando as pessoas, falando mal, sabe, utilizando a religião, que é uma coisa sagrada, a fé e a religiosidade das pessoas é uma coisa sagrada. A nossa espiritualidade é uma coisa nossa, muito íntima, pois até com isso eles mentiram, contando mentiras e contando mais mentiras. Agora que chegou ao fim, ele ainda não reconheceu a derrota. Seria tão fácil fazer como fez o Alckmin quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como fez o Serra quando disputou comigo. Seria tão fácil fazer como eu fiz 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso quando eu perdi as eleições. Pego o telefone e ligo: olha, parabéns pela tua vitória. E anuncia ao país: esse país tem um perdedor e tem um ganhador. Ele ainda não teve coragem de fazer isso, como Saddam Hussein morreu sem ter coragem de reconhecer que o Iraque não tinha armas químicas. Ele afundou o país por conta de uma mentira que só ele acreditava. Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma dívida com o povo brasileiro. Peça desculpa pela quantidade de mentiras que foi contada nessa eleição e pelas ofensas que fez à urna eletrônica, que é um modelo que o mundo inteiro teria que lutar. A maior economia do mundo está contando papelzinho até agora. Se ele conhecesse a Amazônia, ele ia saber que uma urna de uma cidade vai de canoa para a capital, demora 3 dias dentro de uma canoa. Se ele conhecesse o Brasil, ele não recusaria e não ousaria discutir a legitimidade das urnas eletrônicas. Portanto, ontem eu vim aqui para visitar as instituições brasileiras para dizer o seguinte: a partir de agora, vocês vão ter paz, porque vocês não vão ter um presidente desaforado querendo intervir na Suprema Corte, querendo intervir na Justiça Eleitoral, querendo intervir no Congresso. Ou seja, não é possível. Não é possível. Os ministros da Suprema Corte não podem ir num restaurante, não pode ir num cinema, não pode sair de casa. O presidente do Tribunal Eleitoral, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é orgulho de todo o Brasil. E não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador, não importa se ele seja progressista, não importa se ele seja de direita, de centro. O que importa é que ele foi de muita coragem e muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições. Então eu fui visitar as instituições para provar: a partir de agora vocês vão ter paz, porque vocês vão ser respeitados, porque esse país vai voltar à civilidade. Por isso eu fui visitar o presidente da Câmara, o Lira, ontem. Muita gente achava que jamais o Lula ia conversar com o Lira. Eu vou conversar com o Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente. Eu sei que ele é meu adversário. Mas ele é o presidente da Câmara, eleito pelos deputados, e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. É da responsabilidade de vocês. Então vocês
Votaram contra ou elegeram. O dado concreto é que ele é presidente da Câmara e eu fui conversar com ele, da mesma forma que fui conversar com o Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado. Eu fui dizer, estamos aqui para provar que nós queremos estabelecer um diálogo entre os partidos políticos. Não venham me dizer, mas e você vai conversar com o Centrão? Eu não vou conversar com o Centrão, eu vou conversar com deputados e deputadas eleitas por partidos políticos que se uniram em determinadas circunstâncias desde a Constituinte. E as pessoas não são obrigadas a concordar comigo. As pessoas não são obrigadas a votar no projeto que eu quero, porque eu penso que é bom. Eu não acho que é errado um deputado querer fazer uma emenda num projeto do governo. O que eu acho errado é o governo achar que ele é tão sabido, que ele é capaz de fazer uma medida provisória que não tenha defeito e que ninguém queira fazer algum reparo. Então nós vamos provar que o nosso governo vai ser o governo do diálogo. Vai ser um governo que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o cidadão tenha sido eleito ou a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim. Eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado. Portanto, ele tem que ser tratado com a mesma deferência daqueles que votaram em mim e daqueles que trabalharam para mim. É assim que a gente precisa governar. Mas eu tenho que conversar com o movimento social. É preciso conversar com o movimento sindical. É preciso conversar com as mulheres. É preciso conversar com o povo negro. É preciso conversar com os indígenas. É preciso conversar com as pessoas que lutam todo santo dia para levar o pão para casa. E o presidente da República tem que conversar. Eu não vou andar, vou andar todos os estados e vocês vão ver que não vai ter uma motociata, mas vai ter muitos abraços, vai ter muita conversa, vai ter muito compromisso com o povo, porque eu sei da minha responsabilidade. Eu disse durante a campanha, só tem sentido eu voltar a ser presidente se for para fazer mais do que eu fiz no primeiro mandato. E eu sei o que o povo pensa. Eu sei. Vocês sabem quando um time está ganhando de 4-0 no primeiro tempo e os torcedores estão todos satisfeitos, rindo, aplaudindo, imaginando que vai ser mais 4 no segundo tempo. E quando chega no segundo tempo, os adversários marcam 4 e empata. Ou seja, você sai com amargor de derrota. Se eu fizer apenas a mesma coisa que eu fiz no primeiro mandato, vai ter o gosto de empate. Vai ter o gosto de derrota, vai ter o gosto de perda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quero dizer para os meus companheiros deputados, para minhas companheiras deputadas, para os meus companheiros senadores e senadoras, eu estou com 77 anos de idade, mas quero dizer para vocês que pouca gente de 30 está com a energia e com a tesão que eu estou para governar esse país e para tirar esse país da situação em que ele ficou. Eu digo isso todo dia porque eu quero ser cobrado. Eu não quero tapinha nas costas. Amigo é aquele que vem e fala a verdade para você. Errou, cobra. Fez coisa errada, cobra. Porque senão a gente não acerta. E é assim que eu quero governar esse país. Eu quero pagar uma dívida social que todos nós temos com o povo brasileiro. Não é só o Estado, somos nós. Nós que tomamos café de manhã, nossos filhos que tomam café de manhã, nós que podemos ir num shopping, nós que podemos comprar o que a gente quiser para comer, nós temos uma dívida. Nós temos que estender a mão para trazer essas pessoas que não tiveram. E não são porque elas são burras, que muita gente pensa, eles são burros. Eles não estudaram, eles não sei das contas, não, eles não são burros, eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos, eles não tiveram a possibilidade de ter acesso a uma profissão. Esse país não acreditava na educação, esse país não acreditava na educação. Eu digo em todo debate,
O Peru teve a sua primeira universidade em 1554. E o Peru foi descoberto 8 anos antes do Brasil. Em 1554 ele já tinha. O nosso país foi ter a primeira em 1920. Não porque o governo estivesse preocupado com a educação do povo, é porque o rei da Bélgica ia visitar o Brasil e precisava receber um título de doutor honoris causa. Então eu tenho orgulho. Eu e o Zé Alencar, 2 quase que analfabetos, passamos para a história como os 2 homens que mais investiu em educação nesse país. Mas a dívida nossa é muito grande com a educação. Agora mesmo a gente está vendo milhões de crianças pobres, que não têm celular, que não têm computador, que não têm acesso à internet por conta da pandemia, voltaram para a escola menos sabidos do que estavam. E nós precisamos fazer uma verdadeira revolução para recuperar a capacidade, do aprendizado dessas crianças. Então, o nosso compromisso é muito simples. É reconstruir esse país. A democracia está de volta. A civilidade está de volta. Esse povo vai ser ouvido. Esse povo vai ter o direito de dar palpite naquilo que nós temos que fazer. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento. Banco de investimento, inclusive para pequenos e médios empreendedores. Porque muita gente, ou de má fé, ou por esquecimento, esqueceu de dizer que foi no nosso governo que nós criamos a Lei Geral da Pequena e Média Empresa e que foi no nosso governo que nós criamos o Simples. E que foi no nosso governo que a gente fez o maior financiamento da securitização da dívida dos agricultores brasileiros, 89 bilhões de reais na medida provisória 452 de 2008. Então, quando as pessoas falam, mas os ruralistas estão com bronca, eu quero conversar para saber por que a bronca. Por que a bronca? Porque no nosso tempo, um empreendedor do agronegócio comprava um trator por 2 ou 3% de juros ao ano. Hoje está pagando 18%. Então eu quero saber qual é a bronca. Quero dizer para vocês que nós não vamos facilitar a compra de armas, mas sim a compra de livro nesse país. E vamos mudar alguns conceitos nesse país. Muitas coisas que são consideradas como gasto nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal. Cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia. Essa é a nossa regra de ouro. É o compromisso em fazer com que esse país maravilhoso tenha o povo voltando a sorrir. Uma vez, companheiro, eu vou contar isso para terminar, quando eu criei o Brasil Sorridente. A coisa que mais me incomodava é que quando eu ia para a periferia de São Paulo, quando eu ia para o sertão nordestino, às vezes tinha meninas de 16 anos, de 18 anos, sabe, rapazes, gente bonita, quando dava um sorriso, não tinha nenhum dente na boca. Não tinha um dente na boca. E por quê? Porque não podia ir num dentista ou não tinha dentista. Nós criamos o Brasil Sorridente para que o povo pobre pudesse fazer um tratamento e não perder os seus dentes na infância.
A gente vai ter que voltar com dentista nas escolas. Com dentista nas escolas para que as crianças não tenham cárie de qualquer jeito. Para que a gente possa começar a recuperar, sabe, antes que não tenha mais jeito. E eu posso garantir para vocês que a coisa mais barata num país é cuidar dos pobres. É a coisa mais barata. A coisa mais cara é garantir que o sistema financeiro receba aquilo que o Estado lhe deve. A coisa mais cara é aquele dinheiro que é inútil, sabe, que você não tira proveito dele. Você veja uma coisa, gente, só nesse período de governo já vai mais de 150 bilhões de dólares pago em dividendos para os acionistas, sabe, da Petrobras. E nada para o investimento. E essa semana vocês viram que inventaram a distribuição de mais 50 bilhões de dólares de um possível lucro futuro. Qual é a ideia? Esvaziar o caixa da Petrobras para que a gente não possa fazer nada. E vocês sabem que esse país hoje não consegue refinar a quantidade de gasolina que ele precisa. Nós já fomos exportador de gasolina e agora nós exportamos por volta de refinamos por volta de 79%. É por isso que tem 390 e poucas empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando em dólar o preço. Agora eu estou sabendo que eles vão pegar, mas não sei quantos bilhões do BNDES, agora, antes da nossa posse, para que também deixe o BNDES vazio, para que a gente não tenha capacidade de investimento. E eu quero terminar dizendo para vocês, depois de tudo que aconteceu comigo, eu sou um homem sem mágoa, sem ressentimento, mas um homem com muito compromisso. Eu quero que vocês saibam que eu só tomei a decisão de votar porque eu acreditava que nós vamos ter condições de fazer esse país voltar a sorrir outra vez, fazer as pessoas terem esperança. Em 2008, a ONU fez uma pesquisa, o povo brasileiro era o povo mais alegre do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Faça uma pesquisa hoje, que vocês vão ver. Agora começou a melhorar. As pessoas já estão dormindo mais tranquilas. As pessoas já estão acreditando, sabe, que a democracia voltou com os braços abertos para dar a cada um de nós a sensação e o prazer de felicidade, a sensação e o prazer de que nós seremos capazes de recuperar a civilidade nesse país. Cada companheiro deputado, cada companheira deputada pode ficar certa que nós vamos conversar com o Congresso Nacional. Vamos conversar porque o Congresso Nacional tem todos os defeitos que cada um de nós queira que tenha. Mas esse país já foi muito pior quando a gente não tinha Congresso Nacional, que ele tinha sido fechado. É melhor um debate caliente, um debate nervoso das divergências nossas, do que o silêncio profundo do medo da baioneta que esse país já experimentou. Lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua pedindo. Ele não sabe nem o que pede, mas estão pedindo. Eu, se pudesse dizer para essas pessoas, voltem para casa. Democracia é isso, um ganha, outro perde. Um ri, o outro chora. É assim em qualquer esporte, é assim em qualquer política. Muito bem, gente, nós já ouvimos alguns minutos aí da fala de Luiz Inácio Lula da Silva, são vários os pontos que a gente tem para trazer aqui. Agora eu quero conversar rapidamente com o nosso Paulinho Figueiredo. Paulinho, o Lula parece um pouco você, né? Um homem sem mágoa.
Foram 4 anos de discurso agora nesse momento, né? Me sentindo uma cápsula do tempo. Ele está falando há 4 anos. Eu percebi que você estava um pouco mais relaxado. Você ficou emocionado também? Fiquei, mas não foi a mesma emoção que o Lula teve. Eu acho que se eu vou ter que aturar isso durante 4 anos, eu acho que vocês vão ter que pagar auxílio insalubridade maior do que um limpador de força da Sabesp, assim, uma coisa absolutamente... Ô, Paulinho, muita coisa. Deixa eu só te direcionar aí para. Vou te pedir para você fazer um comentário um pouquinho mais breve, só para a gente dar uma pincelada rápida sobre essa fala. O que mais me chamou de tudo, além da questão do choro e tal, foi justamente ele não ter terminado com o enfrentamento ao Bolsonaro, né? O discurso dele foi um discurso bem de época de campanha mesmo, indo para cima, falando do Bolsonaro, criando um certo revanchismo, né? Como é que você viu isso? É um pouco do que a gente vai ver daqui para frente. Ele está dizendo que o Bolsonaro tem uma dívida com a sociedade, tem que pedir desculpas para o povo brasileiro. A pior parte do discurso não foi essa, não, Paulo. A pior parte do discurso foi quando ele disse que todos nós temos uma dívida com a sociedade brasileira. Você pensa aí, a manicure, que tem mais de uma televisão em casa, tem uma dívida com a sociedade brasileira. Você que está dirigindo o aplicativo desde 4 horas da manhã, se prepara, porque você tem uma dívida com a sociedade brasileira. Você que tem um comérciozinho, uma venda, dívida com a sociedade brasileira. Você que é um empresário bem-sucedido, que construiu a sua empresa com suor, se prepara. Você tem uma dívida com a sociedade brasileira e vem aí o Lula para cobrar a sua dívida. Se prepare, querido. Esse é o Brasil dos próximos 4 anos. A gente já volta aqui nessa discussão. Nós vamos discutir um pouquinho essa fala do Lula aqui que está acontecendo hoje lá em Brasília, no CCBB, é isso, né? No Centro Cultural as reuniões, Banco do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com isso. Ô Paulinho, eu queria que você pudesse somente relatar essa questão envolvendo a nota do Ministério da Defesa que foi feita, por favor. Pois é, o Ministério da Defesa percebeu que a sua nota estava sendo, que o seu relatório estava sendo deturpado tanto pelo TSE, quanto pelo Lula, quanto pela imprensa, e emitiu uma nota agora há pouco dizendo o seguinte: relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos, entre eles: houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. E, segundo ponto, os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Acusações graves aqui, preocupações graves. Houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte, restrições ao acesso adequado. E as bibliotecas de softwares desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alteram seu funcionamento. Por isso, o Ministério solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esse fins uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da parte das Forças Armadas com o povo brasileiro, a democracia, a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Muito bem, Paulinha, nós temos também toda essa repercussão que está acontecendo agora com essa linha de discurso um pouco mais forte aí de Lula, né? Ele não tinha tido essa postura, pelo menos até o momento.
Pois é, acho que se esperava, claro, que entender um pouco mais sobre esse processo de transição, quem sabe alguns nomes aí para os ministérios, coisa que não aconteceu, mas esse grande discurso onde o Lula acaba recapitulando tudo aquilo que aconteceu com ele, todo esse processo de eleição e fazendo uma fala bastante forte aí em relação ao presidente Bolsonaro e trazendo essa questão desse documento, né, das Forças Armadas, que agora teve exatamente durante o discurso do Lula, acho que foi praticamente ao mesmo tempo, não foi, Paulo Figueiredo? Enquanto o Lula discursava, basicamente ali no mesmo momento sai essa nota da defesa, não foi isso, Paulo? Foi pouca diferença de tempo, quase junto. Parece que a nota saiu um pouco antes do Lula falar a respeito desse tema. Mas ela destrói exatamente o que o Lula disse, que foi o que o Alexandre de Moraes disse. E, aliás, parece que há um caso de amor muito grande entre eles agora, né? Se estiveram juntos ontem, agora o Lula está cheio de amores com o Alexandre de Moraes e os dois estão com um discurso alinhadinho, combinadinhos, falando exatamente a mesma coisa. As Forças Armadas foram e, primeiro, desenharam para quem não tinha entendido, né? Porque o pessoal tem dificuldade de ler documento, então eles desenharam para quem não tinha entendido e destruíram a narrativa que a esquerda, a imprensa e o TSE, que hoje basicamente são a mesma coisa, estavam construindo dizendo que as Forças Armadas tinham, na verdade, isentado e endossado o processo eleitoral brasileiro. A nota desenhou para quem não quis entender e destruiu aqueles que estavam reportando os fatos com má fé. Muito bem. Léo, como é que você viu essa fala do Lula, principalmente essa intensificação aí no discurso? Ele não tinha tido uma postura, o discurso estava mais Lulinha, paz e amor e tal, e hoje ele foi para cima. Mas foi para cima do presidente Jair Bolsonaro, né, Paulinho? Continua o discurso de conciliação, continua em relação ao legislativo, continua em relação ao judiciário. Mas Léo, em relação ao presidente Jair Bolsonaro... Um tempinho? Ao vivo é assim, turma. São 11 horas e 51 minutos para vocês que nos acompanham aqui na PAN. Pode seguir, Léo, então, por favor. É interessante analisar o discurso do presidente Lula, porque ele intensificou até então. Ele não estava falando sobre Jair Bolsonaro, ele não estava revidando eventuais ataques ou pontuações do presidente Jair Bolsonaro, e agora ele veio com um discurso absolutamente intenso contra o presidente Jair Bolsonaro. E isso pode ser sim uma sinalização de que no seu governo haverá um certo revanchismo, sobretudo com esses deputados mais bolsonaristas, com esses setores mais bolsonaristas, para manter uma eterna eleição aí entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio por mais 4 anos. Mas também é interessante analisar no discurso dele que ele foi muito cauteloso e muito harmônico com os demais poderes, sobretudo com o judiciário. Ontem ele se reuniu com os 11 ministros do Supremo Supremo Tribunal Federal, teve um bom diálogo com os ministros, e esse é o procedimento que ele deve ter. Ele é o presidente eleito, deve cultivar uma boa relação com os demais poderes, ao contrário do que Jair Bolsonaro fez, xingando o ministro Supremo de canalha, de vagabundo e afins. Então é o mínimo que um presidente da República tem que ter, é prezar pela boa relação com os demais poderes e com o Congresso. E é interessante... O Léo, ele cravou que o Alckmin não vai ser ministro, né? Não vai ser ministro. E eu acho ótimo. Acho que o Alckmin ele pode cumprir como vice-presidente, mais de centro-direita, um papel importante no governo, no trato com as articulações. E também, Paulo, é interessante no discurso do Lula, o afago que ele faz ao Arthur Lira, né? E há figuras de partidos mais ao centro que hoje apoiam o presidente Jair Bolsonaro, no sentido em que não irá criar uma cisânia, uma celeuma com essas figuras, a fim de justamente ter governabilidade, até porque o Arthur Lira vai presidir a Câmara pelos próximos 2 anos de governo Lula. Então ele tem a obrigação, enquanto chefe de Estado, de também cultivar uma boa relação com o Arthur Lira, apesar do Arthur Lira ser um apoiador explícito hoje de Jair Bolsonaro, e é do PP, partido que esteve presente na coligação do presidente Jair Bolsonaro, do candidato Jair Bolsonaro. Então eu fiquei muito feliz e espero que essa aproximação, essa relação harmônica traga realmente paz
ao país e que os três poderes, o executivo na figura do presidente Lula, o judiciário na figura dos ministros do Supremo e o legislativo na figura do Congresso Nacional possam trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento do país e que tragam harmonia e paz, que é isso que a gente está precisando nesse momento. Muito bem, Zoe. A harmonia e paz a que eles se referem é a seguinte: você, oposição, porque agora a direita é oposição, fica quietinho, colocamos uma mordaça na tua boca e tudo que o judiciário fizer, aprovar e passar a mão na cabeça do Lula, aí a gente tem que aceitar e em bom tom, tá? Não podemos abrir a boca para criticar nada. É isso que quer. Por isso é que o Lula se rasgou em elogios ao Alexandre de Moraes. Ontem, minha gente, naquela reunião, pareciam irmãos, assim, criados juntinhos, pareciam família. Nessa reunião, o Lula poderia ter aproveitado a oportunidade e falado para o Moraes: Moraes, deixa de perseguir os meus oposicionistas, deixa que falem. Num regime democrático como o que eu defendo, porque eu sou super a favor da democracia, temos que ter contraponto, temos que ter a oposição. Mas não, o que ele fez? Abraçou o grande amigo dele. Por quê? Porque é isso que a esquerda quer. Eles não querem oposição. E como eles agem? Como é o modus operandi deles? Calando a boca, tirando rede social e perseguindo deputados federais com imunidade parlamentar. É isso que fazem. Por isso que ele se rasgou em elogios. É isso que ele quer. E quando ele fala em discurso conciliador, é só conciliador com o judiciário. Com o resto, ele quer perseguição. E o Lula, o Paulo falou que surpreendeu, que agora ele já está subindo o tom e tal. Minha gente, ele só está mostrando a verdadeira face dele. Quem verdadeiramente o Lula é. Ele está colocando agora as garrinhas para fora. Ganhou a eleição, tá tudo certo. Agora pode ser verdadeiramente ele e toda a turma dele. Muito bem, Fê, e aí? O que tem? O que você achou? Você ficou impressionado com o discurso? De cinismo. Não, uma coisa que é válido a gente falar é o seguinte: o cara é bom de fala. Eu quero um aumento para aguentar isso. Eu e o Figueiredo, a gente precisa de um aumento. Merecemos. É que vocês estão julgando. Eu devo ter pecado tanto nas outras reencarnações. Zoe, é que vocês estão julgando o mérito da fala. Eu não estou entrando no mérito da fala. Eu estou entrando que o cara é um encantador de serpentes. O cara é bom, o cara manja de fazer o negócio, o cara sabe falar, ele manja. É que vocês discordam da questão do conteúdo, beleza, eu estou super disposto a discutir o conteúdo. Forma, do português, de tudo. Paulinho, o cara é bom, o cara tem lábia, Paulinho, é inegável isso que o cara tem lábia. Mais de 50 milhões de brasileiros não caem na lábia dele. Só repete uma série de chavões. Isso é um mito de que o Lula sabe falar bem. Só repete uma série de chavões. Ele tem uma sequência de entonação, de gestos, e repete uma série de chavões que são os mesmos. Você assiste um discurso do Lula, você assiste 50 discursos do Lula, é a mesma coisa. Ô, Paulinho, ele fica falando, o Lula é um robô, né? Não, peraí. Tá ok. Paulinho. Toma café da manhã, almoço de jantar. Voltar a sorrir. Paulo. Foi eleito, que coisa. Escuta, eu não tô defendendo o mérito do que ele tá falando, tá? Deixar isso claro aqui, porque eu acho isso uma puta de uma hipocrisia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: se o Bolsonaro chega em público e vai falar de urna eletrônica e o Lula vai falar de picanha, para uma classe mais pobre, a picanha tem peso. Pois é. Não, e falar que o Estado tem obrigação de cuidar das pessoas. Os mais necessitados gostam desse discurso. Deixa eu só dar uma hora aqui, turma. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News nesta quinta-feira, são 11 horas e 58 minutos. Acabou? Muito bem. Que mais? Ontem eu vi, Paulo, só interessante que ontem eu vi um vídeo que viralizou, né? De várias pessoas amontoadas de um ônibus passando em frente a uma dessas manifestações verde e amarela de pessoas pedindo por intervenção militar, vulgo golpe de Estado. E aí as pessoas dentro dos ônibus falando: ó, que palhaçada. Pessoal pobre, humilde, falando: ó, que palhaçada. As pessoas aí aceitem, perderam e tal. Pra você ver também, interessante ver essa análise social, dessa dicotomia entre o pobre e entre essa classe média que está indo pra frente de quartel. O que foi, Paulinho? Não, se tem um vídeo de um ônibus, então tá posto. O trabalhador brasileiro não quer, não. Só quem quer são meia dúzia de pessoas que estão ali, que querem restaurar a democracia no Brasil. Isso que ele chama de golpe, né? Eu chamo de restauração da democracia. Se tem um vídeo na internet de um ônibus, então é porque o povo brasileiro não quer isso. Vamos ignorar as pessoas que estão nas ruas, vamos ignorar os milhões de brasileiros que têm ido às ruas ao longo do tempo e vamos focar aí nesse videozinho que o Léo achou que viralizou lá. E viralizar na esquerda normalmente são um pouco mais de 50 curtidas, já é considerado viralizar, porque também esses caras não têm quase engajamento nas redes sociais. 60 milhões de votos.
Será? É isso que estamos tentando descobrir. E 60 milhões de votos. É isso Só que estamos tentando descobrir. Só isso. Na maquininha eu também tenho. Nessa maquininha aí eu também tenho. Basta alguém entrar e botar no código malicioso. Segundo as Forças Armadas, não tem nada que prove que isso não aconteceu. Então, nessa maquininha aí eu também quero disputar a eleição com essa maquininha, desde que eu seja amigo do cara que apura e que controla as maquininhas. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu só estou dizendo que não dá para... Estou dizendo exatamente o que as Forças Armadas estão dizendo. Não dá para testar que não aconteceu. Entendi. Então eu não sei, parece que tem um lado... Parece que um lado está muito confiante desde antes do processo. Só me permitam, a gente não tem mais tempo